Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós reconhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, nós celebraremos o aniversário do grupo de oração aqui da nossa comunidade. E por este motivo, eu gostaria de meditar com vocês hoje duas perguntas do nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a número 159 e a número 160, que dizem o seguinte: por que a Igreja é chamada Templo do Espírito Santo? E responde: porque o Espírito Santo reside no corpo que é a Igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Além disso, ele edifica a Igreja na caridade com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. E aí vem uma citação de Santo Agostinho que diz: o que o nosso espírito, ou seja, a nossa alma é para os nossos membros, isso mesmo é o Espírito Santo para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo que é a Igreja. E a segunda pergunta: o que são os carismas? E responde: os carismas são dons especiais do Espírito Santo, concedidos a cada um para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da Igreja, a cujo magistério cabe discerni-los. Até aqui, a citação do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Há algum tempo, a Congregação para a Doutrina da Fé lançou uma carta chamada Iuvenescit Ecclesia, a Igreja que se rejuvenesce, tratando justamente sobre a relação entre os dons hierárquicos e os dons carismáticos para a vida da Igreja. Vou explicar um pouco melhor isso. O Espírito Santo, quando edifica a Igreja, edifica por estas duas vias. Em primeiro lugar, os dons hierárquicos da Igreja, que estão relacionados com os sacramentos, em especial com o sacramento da ordem. Pelo sacramento da ordem se constituem os bispos, que são sucessores dos apóstolos e, portanto, a autoridade máxima da Igreja. Os bispos são presididos pelo Papa, que é o bispo de Roma. Também pelo sacramento da ordem são constituídos os sacerdotes, presbíteros, e os diáconos. Estes são os 3 graus da hierarquia da Igreja aos que foi encomendada a direção e a condução do povo de Deus. Porém, o Espírito Santo também suscita na Igreja dons carismáticos, dons especiais, que servem para a edificação do corpo. Os dons hierárquicos e os dons carismáticos não estão em oposição, mas são complementares. Os dons hierárquicos são sustentados na sua vida pelos dons carismáticos, que levam os membros da hierarquia a uma santificação progressiva.
E os dons carismáticos devem ser acolhidos com gratidão e discernidos pela hierarquia da Igreja, justamente para que cumpram a sua missão de edificação e santificação do povo de Deus. Diz assim a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, no número 5. Na vida comum, é necessário que a força do Espírito Santo, dada a um, seja transmitida a todos. Quem vive para si próprio talvez possa ter um carisma, mas torna-o inútil a conservá-lo inativo, porque o enterrou dentro de si mesmo. Até aqui a citação. Ou seja, uma vez que se recebe um carisma de Deus, é necessário que esse carisma seja colocado à disposição da comunidade. É verdade que São Paulo admite que existem carismas que são para a utilidade somente da pessoa que o recebeu. Mas mesmo nestes casos, o carisma não isola o fiel da comunidade. O fiel continua pertencendo à comunidade e os carismas devem ser coordenados e discernidos pela hierarquia. Diz assim a carta no número 8. Quem recebeu o dom de governar na igreja tem também a missão de vigiar sobre o bom exercício dos outros carismas, de modo que tudo concorra para o bem da igreja e para a sua missão evangelizadora, sabendo que o Espírito Santo, que distribui os dons carismáticos para cada um, faz da forma que lhe apraz. E é o mesmo Espírito que dá à hierarquia da igreja a capacidade de discernir os carismas autênticos, de os acolher com alegria e gratidão, de os promover com generosidade e de os acompanhar com paternidade vigilante. Até aqui a citação. Os excessos, então, nas relações entre os dons carismáticos e os dons hierárquicos seria se os dons carismáticos se considerassem por cima da hierarquia por causa de manifestações extraordinárias do Espírito Santo. E então se tornasse um dom de rebeldes, rompendo a unidade do corpo de Cristo. O outro excesso seria que a hierarquia se considerasse dona dos carismas, ou independente dos carismas, não necessitada dos carismas. Isso é um grande excesso, porque a hierarquia agradece ao Espírito Santo os carismas recebidos pelos diversos membros da Igreja, os coordena para a edificação comum e deve ver neles uma consolação de Deus que confirma o seu governo e o seu pastoreio. Assim diz a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, no número 15. Se pelo exercício dos dons hierárquicos é assegurada ao longo da história a oferta da graça de Cristo a favor de todo o povo de Deus, todos os fiéis são chamados a acolhê-la e a corresponder-lhe pessoalmente nas circunstâncias concretas da própria vida. Os dons carismáticos são, por isso, distribuídos livremente pelo Espírito Santo para que a graça sacramental produza fruto na vida cristã de modo diversificado e a todos os níveis. Até aqui a citação. Como é bela a Igreja na diversidade dos seus dons hierárquicos e carismáticos. Como é bela a Igreja na segurança que nos dá a sua hierarquia. Como é bela a Igreja na imprevisibilidade e na criatividade sempre nova do Espírito Santo nos seus dons carismáticos. Para a nossa leitura espiritual de hoje, nós vamos à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 27, e diz assim: Vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Assim, na Igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiros que ensinam, depois dons diversos, milagres, cura, beneficência, administração, diversidade de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados, e vou mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor,
Eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que Deus vos abençoe a todos e que no coração de cada um habite o Espírito Santo com toda a sua força, para que na sua vida concreta de cristão e de cristã manifeste ao mundo a beleza de Cristo que guia a sua igreja, que lhe confere a sua mesma vida íntima, que é o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito criado, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer.